Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva! Estamos começando aqui mais um programa da Rádio Sempre Viva. Este é um espaço onde a gente traz mais detalhes para vocês sobre os assuntos que estão acontecendo na escola, conversando com as pessoas da equipe que coordenam as atividades e também os professores que explicam tudinho aqui pra gente. E temos também a participação dos pais e mães opinando, falando como vêm as coisas que a escola está fazendo. E você já sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Se inscreva nos nossos canais para ficar por dentro das produções da escola. Lembrando que você também pode encontrar mais informações sobre a escola no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Lá você encontra o nosso blog e também o livro de receitas, onde compartilhamos as delícias que são preparadas para as crianças no dia a dia da escola. Estamos no mês de novembro e, com ele, a escola organiza uma programação para pensar e discutir o racismo na infância. Intitulado como Novembro Negro, este evento já é tradicional, pois integra o calendário da escola há alguns anos. Com o tema Por uma Escola e Infância Sem Racismo, a Sempre Viva realiza exposição fotográfica, conversas, atividades culturais com alunos, professores e pais para provocar a reflexão sobre esse assunto tão delicado para as crianças. A coordenadora pedagógica da Educação Infantil e organizadora da programação do Novembro Negro, Tutu Carvalho, explica mais sobre esse projeto e como a ideia começou. Essa questão da negritude sempre foi trabalhada na escola, mas chegou um momento em que algumas mães começaram a chegar e falar de que as crianças as meninas estavam passando por alguns problemas. E aí elas trouxeram a infelicidade delas em relação aos cabelos. Elas não estavam bem, não estavam felizes. Era um problema para sair de casa. Todas choravam, queriam vir com os cabelos presos, porque as outras crianças brancas diziam que os cabelos eram feios, que os cabelos não balançavam, que elas ficavam muito feias com aqueles cabelos. Por que elas não alisavam o cabelo? E aí, quando as mães vieram colocar isso, a gente, enquanto escola, a gente foi repensar o que não tenha sido suficiente para que a gente pudesse trabalhar as diferenças. Todo cabelo é bonito. E aí foi quando a gente começou a pensar em empoderar essas meninas. E de que forma a gente ia fazer isso? E aí foi quando surgiu a ideia, eu tive a ideia de fotografar, de fazer uma exposição de fotografia. E aí a escola topou, vamos fazer. E a partir desse momento, isso foi um demarcador de águas na escola, em relação à questão das meninas e do cabelo. A partir do momento que essa exposição começou, as crianças começaram a olhar para os seus próprios cabelos de forma diferente. E as outras crianças começaram também a ver isso de forma diferente. A ponto de todas desejarem ter cabelo cacheados, tá? Todas querem ter uma mãe preta, um pai preto, um avô preto para poder fazer parte da exposição. Quando a gente viu equalizada essa situação em relação a esse ponto, que era a questão do cabelo, aí nós ampliamos esse olhar da questão da negritude, dessa discussão na escola e fizemos um novo hashtag. Um hashtag que a nível nacional ele já existe, que é Por uma Escola e uma Infância Sem Racismo. Então nós ampliamos essa discussão sobre o cabelo, não tiramos a exposição até hoje ela continua, todas as crianças negras que entram na escola
elas são incluídas nessa exposição. E nós aproveitamos para conversar com esses novos pais, para ver como é que eles percebem, como é que eles entendem esse trabalho, não só na escola, mas como essa discussão vai para casa. Como é que você fala aí em casa com a sua criança sobre essa negritude? Então esse tem sido o nosso trabalho e o nosso maior foco em relação à exposição específica e ao trabalho da questão da negritude na escola. É um projeto bem abrangente, né? Então agora nós vamos ouvir a opinião da Suelen, mãe do Heitor e da Heloísa. Meu nome é Suelen, eu tenho 2 filhos aqui na escola, pequenininhos. Um deles é Heitor, tem 5 anos, e o outro é Heloísa, tem 2 aninhos. E em relação ao trabalho do Novembro Negro, que é desenvolvido aqui na escola, eu acho muito relevante, porque eu acho que essa questão de identidade ela tem que ser trabalhada desde pequenininho, para que a criança absorva e veja como ela é de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, como a gente faz lá em casa. A nossa família é uma família grande, ela é bem miscigenada, é uma típica família brasileira. A gente tem brancos, negros, mulatos, índios, e a gente não vê essa perspectiva da raça como uma perspectiva de segregação, de separação. A gente vê como coisas que são diferentes, pessoas que são diferentes, que têm características diferentes, mas que a raça ela não deve separar, ela só deve ser vista como uma característica do indivíduo. Então a criança começa a absorver a sua identidade e ver que o outro, que tem a pele, que tem o cabelo, que tem o nariz, que tem a boca diferente dele, não é superior ou inferior a ele. Eu acho que é um trabalho que deveria ser estimulado desde pequenininho, para que a criança cresça com essa natureza da identidade de uma maneira clara, de uma maneira bem definida, e que ela se aceite e aceite ao outro também. Porque se a gente não se aceitar, a gente começa a se afastar do outro, e essa relação da criança com a sociedade, se não for trabalhada pequenininha, vai refletir no adulto que é inseguro, no adulto que não gosta de si e que, por sua vez, consequentemente, também não gosta do outro, não recebe o outro e não acolhe o outro. Então, esse exemplo da Sempre Viva, ele deveria ser multiplicado e aprofundado de uma maneira mais densa, tanto em outras escolas, como também dentro de cada unidade familiar, para que a criança se desenvolva de uma maneira melhor e maior. O pai da Isis, do 5º ano, é africano e falou para nós sobre a sua impressão do racismo no Brasil e como a escola trabalha esse assunto com os alunos. O que eu acho a partir da experiência da escola é que essa visita que fizeram à Casa Grande de Senzala, eu acho que permitiu que a Isis entenda um pouco da história do Brasil. Para mim, eu acho que uma das posições que as escolas em geral deveriam tomar é, a partir dessa idade, as crianças conhecer a história do Brasil. A história do Brasil é essa, uma história triste, mas tem que ser revelada para que as pessoas entendam como foi o lado negativo e, a partir disso, combater. E o ser negro no Brasil, eu sou estrangeiro, sou africano, eu acho que precisa mais esclarecer essa história da escravidão, porque o ser negro não é ser escravo. É africano, o ser humano que veio aqui, e pela história mudou o ser africano, se transformando em ser negro, ou se coisificou, se desumanizou o ser humano. E essa parte da história que é vergonhosa da sociedade brasileira e tem que ser posto para as crianças saber, para que as relações entre pessoas diferentes sejam uma normalidade. Não há estranheza entre as duas pessoas diferentes. Eu penso que essa didática é fundamental que a escola permaneça fazendo. Eu penso que essa escola, uma das vantagens que eu acho, aliás, não só achar, penso
com muita certeza nisso é que talvez a presença de uma professora negra, consciente de ser negra, isso faz uma grande diferença. Consciente de ser negra é trazer esse debate dentro de uma instituição como essa, faz com que as pessoas tomem consciência do problema que existe. E um dos grandes problemas que existe na nossa sociedade, eu considero que é o silêncio. Antes de tudo, o silêncio, onde há problema, todo mundo sabe que há racismo, mas ninguém quer falar. E o problema mantém. Então, essa ideia de trazer esse problema que todo mundo não quer abordar, eu penso que é uma das maneiras de combater o racismo. Tornar que as pessoas tenham consciência que existe um problema e esse problema tem que ser encarado de frente, queira ou não, e tem que ser encarado, discutido abertamente, no sentido, até vou mais para além. As pessoas não se identificam só pela cor. As pessoas são seres humanos. Então, pensar só pela cor, eu acho que é uma ignorância tão profunda no ser humano de analisar o outro só pela cor. Nós somos muito mais que a cor. E eu penso mais ainda que o que nos une, nós temos pouco tempo de construir e a gente só fica trabalhando das nossas diferenças. O que nos une não é só as cores, é a nossa identidade humana. As cores, eu às vezes falo que é acidente biológico. A gente não pode. Eu poderia ser verde, poderia ser azul, mas a minha identidade humana não se defende pela cor. Então, se cada um pudesse pensar que eu não sou a cor, sou muito mais que isso. E o outro não é só a cor branca, é mais que isso. E essas identidades pudessem unir como seres humanos, eu penso que a nossa sociedade poderia se melhorar. O que é triste é a gente valorizar as nossas diferenças e não valorizar o que é o comum do ser humano. A programação do Novembro Negro acontecerá no dia 20, com exposição fotográfica, mostra do vídeo com a entrevista completa de alguns pais e mães que participam do projeto e também atrações culturais. Então, marque aí na sua agenda, dia 20 de novembro de 2017, na Escola Sempre Viva, aqui em João Pessoa, Novembro Negro. Agora vamos falar do Live in Peace. Entre os dias 25 e 29 de outubro, a coordenadora do ensino fundamental, Andréa Carré, participou do evento Percurso da Educação para a Paz, promovido pelo projeto Live in Peace, na cidade de Castel Gandolfo, na Itália. Ela explica o que é o projeto e como foi a sua participação no evento. Então, Live in Peace é um projeto criado por um professor que depois foi ganhando uma dimensão mundial, que é um projeto assim muito simples, mas que na sua simplicidade tem produzido grandes coisas, né, no nosso mundo, porque são 100 países que hoje participam do Live in Peace, né? Ele tem por princípio, né, a educação para a paz dentro das escolas e de outras organizações, enfim. Hoje ele está aberto assim para a participação de qualquer organização que queira se envolver, né? Qualquer instituição pode se inscrever para ser voluntário do Live in Peace, né? Para que a escola ou a instituição passe a ser um voluntário do projeto. E para isso o projeto então tem duas atividades básicas sem as quais não se pode chamar Live in Peace, mas cada país vai criando as suas características, não é nem cada país só, cada escola, cada turma vai criando suas estratégias diferenciadas, enfim. E esse congresso foi um espaço não só de aprofundamento teórico sobre
a reflexão sobre a construção da paz no nosso planeta, mas também sobre a troca de experiências do que cada escola está fazendo nesses países diferentes para trabalhar dentro desse projeto, né? Então foi muito rico isso, porque a gente ia vendo cada coisas que estavam acontecendo até mesmo no nosso país e que a gente não sabia. Mas aí, voltando a falar sobre a história dessas duas estratégias básicas do Living Peace, uma delas é o que eles chamam de dado da paz, que é uma coisa muito simples, é um dado que tem algumas frases em suas faces, cada face tem uma frase, frases que têm a ver com a questão da cultura de paz, né, que também podem ser adaptadas e modificadas de acordo com a realidade de cada país. E esse dado deve ser, dentro da metodologia do projeto, ele é algo que deve fazer parte do cotidiano da escola. Então, todos os dias, professores, alunos jogam esse dado. A frase que aparece, então, passa a ser a frase a ser vivida aquele dia na escola. E no final do dia, através de diferentes estratégias, as crianças compartilham, às vezes em roda de conversa, às vezes escrevendo, às vezes desenhando, compartilham como foi viver aquela frase naquele dia, né, na escola. A princípio eu achei isso assim muito simples para um projeto mundial, mas depois, conforme a gente vai percebendo o que isso vai gerando no cotidiano das escolas, foi de uma grandeza fantástica, assim, sabe? Então, por exemplo, algumas escolas contando em países que vivem em guerra, das crianças, por exemplo, trabalhando dentro da escola, sempre o medo, né, presente, então trabalhando os conflitos entre elas, como que elas poderiam estar trabalhando, fazendo com que o medo não impedisse a capacidade de amar, né? E trabalhando nessa perspectiva de refletir sobre isso, em que medida o medo nos faz nos tornar mais agressivos, mais na defensiva, e a gente não conseguir expressar o nosso amor. E aí nessa história foi bem interessante alguns relatos, sabe, de alguns países. Um que me chamou muito a atenção foi do próprio Brasil, de uma professora do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, que em meio a uma troca de tiros entre a polícia e os traficantes na porta da escola, onde em outros momentos que isso aconteceu, eles perderam alunos, tiveram alunos que perderam a vida, professores, enfim. Então, uma escola muito sofrida, muito traumatizada por todo o caos da guerra que acontece entre polícia e traficantes no Rio de Janeiro. Ela disse que um aluno, na hora que começou todo o tiroteio e que às vezes invadiam a escola, então os alunos saíam correndo, ele conseguiu reunir todos os alunos no ginásio da escola, né, chamando os professores, um aluno de 10 anos. Ele chamou todo mundo e aí ele conseguiu fazer com que todo mundo fizesse a segunda estratégia do Living Peace, que é o time out, que é 1 minuto de silêncio pela paz. E ele botou a escola inteira para fazer, nesse momento em que a coisa estava acontecendo lá na rua, assim. E aí ele disse, e aí ela contou muito emocionada, dizendo que isso trouxe uma serenidade para todos, que depois que eles terminaram 1 minuto vibrando pela paz, enquanto o tiroteio estava acontecendo, eles conseguiram pensar como é que eles iam fazer com calma para encaminhar a situação. E tiveram escolas italianas, por exemplo, que contaram questões sobre como as crianças estão, através do time out e do dado da paz, aprendendo a mediar conflitos entre elas, né? Então acontece um conflito e aí eles procuram chamar a atenção para a frase do dia do dado e aí resolverem através de refletir sobre essa frase, né? Então, assim, que eles estão trabalhando muito que o projeto está trazendo muito a necessidade do desenvolvimento da mediação de conflitos, né? E que isso também tem sido, achei muito legal, assim, várias escolas relataram coisas nessa direção, né? E essas frases do dado são... por exemplo, tem uma frase que é assim, hoje sou o primeiro a ajudar, por exemplo. Tem uma que é, eu perdoo, por exemplo.
Tem outra... Mas elas são universais ou cada escola pode fazer o seu? Elas são universais, mas cada escola pode adaptar. Então, por exemplo, eu vi lá vários dados com adaptações, por exemplo. E muito legal porque eu vi dados em todas as línguas. Então isso também foi legal, porque as imagens, as ilustrações mudavam, né? Então, por exemplo, tem um dado aqui que é daqui mesmo do Brasil, que é de Pernambuco, por exemplo, que eles colocaram reconhecer a dignidade da pessoa, amor recíproco, ser o primeiro a amar, fazer-se amar a todos e amar o inimigo. Aí tinha outros dados, eu não trouxe aqui o argentino em espanhol, que estava muito legal também. Olha, esse daqui, por exemplo, não tem perdoar, tá vendo? Aí esse daqui já tem, ó. Perdoar uns aos outros, escutar o outro. Então tem algumas variações, né? Mas existe também aquilo que eles chamam da regra de ouro para a paz, que aí esse daqui está baseado, por exemplo, nessa regra de ouro. Então, assim, algumas escolas, por exemplo, essa escola do Rio de Janeiro, eles não quiseram fazer o dado, eles quiseram fazer uma roleta porque ficava fixada na parede. E aí todo mundo podia girar a roleta a qualquer momento do dia. Alguns lugares, alguns países contaram que nas praças de cidades desses países já existem dados enormes que ficam lá à disposição para a população girar o dado. Então tem umas coisas assim acontecendo muito interessantes. Uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, nós trabalhamos com um tema lá que foi muito forte, que é a questão da imigração. A primeira mesa redonda tematizou uma pessoa que foi falar, que era formada em Direito Internacional, falando de que existe perspectivas já, estimativas de cientistas de que com as mudanças climáticas nós teremos cada vez mais, não só por causa da guerra, mas pelas mudanças climáticas, enormes movimentos de imigração. E que isso vai reconfigurar a vida no nosso planeta. E nós já estamos enfrentando no planeta vários desafios, né? Então, aqui na Sempre Viva, por exemplo, a gente recebe crianças de outros estados, né? Na Itália, por exemplo, uma professora contou que na sala de aula dela ela tinha 4 alunos italianos e 16 refugiados. Assim, isso traz um desafio enorme para a questão, por exemplo, da alfabetização. Você alfabetiza em que língua? Você está numa escola italiana, né? Então, assim, como lidar com essa diferença? Como incluir aquele que é diferente sem produzir a exclusão dentro da própria escola? Enfim, tudo isso foi também discutido, né, durante essa mesa, por exemplo. Mas tiveram outras mesas que aprofundaram essa questão. Então, tipo assim, não é só a gente jogar o dado e dizer hoje eu perdoo quem me fez mal ou se eu me desentendi com um amigo, mas assim, o que é o perdão? Então eles levaram um sociólogo italiano, uma socióloga italiana e um psicólogo italiano que fizeram uma fala sobre, o psicólogo tratou na história da humanidade o conceito do perdão, como ele vem sendo construído, a partir de diferentes pensadores. Foi muito especial essa mesa, que é uma das mesas que eu quero aqui compartilhar com a nossa equipe. E a socióloga tratou do tema do amor do ponto de vista sociológico como laço de construção social no mundo. Então foi muito especial esse mergulho, sabe, teórico, assim, porque como que a gente constrói paz sem alguns princípios e valores e sem refletir sobre eles, né? E aí, voltando para a questão das experiências, por exemplo, então eles porque assim, o lema do projeto, né, do Live in Peace é por um mundo unido. Então, por exemplo, tem crianças em algumas escolas, por exemplo, escolas libanesas, escolas egípcias, escolas muçulmanas, escolas americanas, né? Tinha muitos países, não estavam lá os 100 representados, mas tinha muitos países lá representados, né? Então, por exemplo, contavam que crianças faziam diários sobre a experiência cotidiana com o dado da paz, faziam mostra internacional, por exemplo, de desenhos que eram feitos a partir de uma roda de conversa daquele dia. Então, mostra internacional. Então, aqueles desenhos daquela escola vai para uma outra escola. Então, uma escola em Portugal faz os desenhos e esses desenhos dessas crianças vão para as crianças lá do Egito.
de uma escola lá no Egito. E aí eles vão trocando até que se reúnem esses desenhos junto com os desenhos das crianças do Egito, vai para outro país. E isso faz com que essas crianças se comuniquem entre si. E isso gera um movimento muito especial de se sentir assim. Não estamos aqui sozinhos fazendo isso, fazemos parte de um movimento. Então isso dá um outro ânimo. Você falou que tem mais de 100 países atualmente participando desse projeto, né? Ele me falou 100 países, né? O coordenador países. do projeto. E tem uma ideia da quantidade de escolas que participam? Não, mas se a gente entrar no site, tem lá. Né? No site do Living Peace e na página também do Facebook. Pelo site você pode se inscrever como voluntário, desde que você diga em qual espaço você vai desenvolver o projeto, tendo essas duas perspectivas. Então, todo dia ao meio-dia que pode variar o fuso, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui no mesmo horário da Itália e fazer 7 horas da manhã, não importa, mas que todo dia a gente faça 1 minuto de silêncio pela paz. Esse 1 minuto de silêncio, pode ser meditação, pode ser enfim, cada escola vai escolhendo, mas é um momento em que todo mundo se concentra pela paz, né? E quem que pode se inscrever? São escolas, professores? Escolas, pais? ONGs, organizações. Então, por exemplo, tinha experiências lá de pais, professores universitários que estão fazendo isso na universidade, com os alunos da universidade, contaram experiências lindíssimas, claro que com adaptações, mas experiências lindíssimas. ONGs, então são faixas etárias bem amplas, né? Começou só com escolas, mas hoje já tem outras organizações participando, né? E assim, aí por exemplo, a Eslovênia está fazendo uma corrida, porque aí tem uma estratégia que virou uma estratégia coletiva, porque já acontece em vários países, que é a Run for Unity, que é uma corrida pela paz, né? Aí a Eslovênia, por exemplo, faz essa corrida uma vez a cada semestre, desde o maternal até os pais. Então sai a turminha do maternal correndo até onde eles conseguem, né? Aí depois sai os maiores, até os pais, e aí tem um percurso na cidade, então envolve a cidade. Esse Run for Unity vai acontecer agora o próximo, dia 6 de maio de 2018. Que todos os países participantes que queiram se envolver fazem essa corrida de revezamento. Então é uma corrida de revezamento por fuso horário. Então assim, entrou o fuso, aqui, corremos aqui às 7, aí terminamos aqui, entra outro país correndo na hora seguinte. E aí essa ideia de que a competição ela é encarada na cultura de paz como querer junto a mesma meta, né? Que é correr pela paz, né? Dar visibilidade para o tema da paz. Na Argentina, por exemplo, crianças maiores de 13, 14 anos criaram jogos de tabuleiros baseados na regra de ouro pela paz e depois jogavam entre si, depois começaram a jogar esses jogos que eles criaram baseados na arte de amar com as crianças menores da escola, depois ensinaram os pais, aí passaram a ensinar outras escolas a jogar, criaram uma exposição de desenhos, por exemplo, de menos armas e mais abraços, e aí junto com a exposição de desenhos eles doavam abraços, né? Enfim, nessa direção. Trabalharam com dança, uma dança árabe sobre a paz para as crianças, com os adultos também, porque eles receberam muitos refugiados árabes, então eles estavam vivendo essa questão, então trouxeram alguém que ensinava essa dança para que eles pudessem integrar as crianças, né, com essas outras crianças refugiadas, enfim. E aí, no final do evento, eles trabalharam com a gente uma metodologia do Living Peace que eles chamam de 6 passos para um objetivo. 6 passos para um objetivo é uma metodologia de planejamento das ações, na verdade, do Living Peace. Quais são esses 6 passos para um objetivo que é o mundo unido pela paz, né? Observar, pensar, envolver, agir, avaliar e celebrar. E aí a gente exercitou um pouco isso, por exemplo, nos países de língua portuguesa, então estávamos os brasileiros e os portugueses no mesmo grupo de trabalho, né? A gente fez um exercício de observação de algumas imagens, tanto de Portugal quanto do Brasil, elencamos quais eram os problemas prioritários para a gente,
né, que as escolas não poderiam deixar de olhar para isso. Depois pensamos sobre isso para definir como envolveríamos os nossos alunos nessa temática, como agiríamos no sentido de que ações poderíamos fazer com as crianças envolvendo a cidade, pensando nesses problemas, avaliando isso e depois celebrando o que as crianças conquistaram ao longo desses 6 passos, né? Foi um exercício interessante, desafiador, porque as realidades são diferentes, né? Não só dentro do Brasil, mas também entre Brasil e Portugal, né? E aí foi um exercício bem interessante que a gente fez. E me lembrei aqui também, por exemplo, né, de uma atividade, por exemplo, que o coordenador da Argentina também falou, muito interessante, de que as crianças argentinas que receberam alguns poucos alunos coreanos na sala, né, passaram a combinar com os professores que uma estratégia de paz, de integração por um mundo unido, que o cabeçalho todo dia seria escrito em coreano. São estratégias de cooperação. Eu poderia te dizer assim que eu entendi o Living Peace, a metodologia do Living Peace, como algo que junta 3 coisas, que é cultura de paz, pedagogia de projetos e jogos cooperativos. Está muito presente isso na metodologia do Living Peace, né? Que a gente também já vem dentro da escola Sempre Viva caminhando nessa direção do fortalecimento da pedagogia de projetos, né? Dentro da escola, né? As formações que há alguns anos a gente já vem fazendo também sobre jogos cooperativos, enfim. Então, assim, pedagogia da cooperação, pedagogia de projetos, jogos cooperativos, cultura de paz é o que dá esse caldo todo para impulsionar essa história. Então, uma vez a escola inscrita no projeto, ela pode criar estratégias das mais diferentes, desde que ela tenha essas 2 que também podem ser adaptadas, que é o dado da paz e o time out. Então a Escola Sempre Viva agora é a escola participante do projeto Living Peace, exatamente, né? Para 2018 a gente pega aí com toda a força, e aí a ideia é que a gente vá também podendo fazer alguns intercâmbios com escolas não só brasileiras, mas de outros lugares. Então, por exemplo, já combinamos algumas conversas para combinar estratégias de intercâmbio com Portugal, por exemplo, mas podemos estar aí também conversando com outros países, aguardando também aí o próximo congresso. Então, por exemplo, nesse congresso, as escolas que já participavam levaram suas exposições, foi muito bonito ver, né, os desenhos das crianças, alguns jogos produzidos por elas, assim, foi bem especial mesmo, assim. Isso, alguns professores contaram que o projeto tem modificado a cultura da própria escola, da relação entre os profissionais da escola, sabe? Então isso também foi muito especial, porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar com a cultura de paz, o desafio aparece para todos nós. Como trabalhar com as diferenças, como saber escutar o outro, saber se colocar, mas de forma a possibilitar o diálogo, né, para a resolução do conflito, enfim. Então foi, assim, muito especial. Toda vez que eu começo a falar, bem, eu sinto que é uma força poderosa da luz, do bem que está se erguendo no nosso planeta, assim, sabe? Tão carente, né, de paz que nós estamos. Essa proposta de ser colaborativo, né, dos países trocarem experiências, a escola trocar experiências, isso aí enriquece. Muito. Essa troca entre os países foi algo assim que nos alimentou muito, porque você olha para a metodologia em si não tem nada de muito mais, né? Mas ela sendo cotidiana, ela fazendo parte do cotidiano da escola, ela vai mexendo com a cultura, sabe? Da escola. E a escola, quando ela começa a levar essas ações para fora, ela mexe com a cultura da cidade. Tiveram vários exemplos, assim, sabe? De cidades que, por exemplo, implantaram o dado nas praças, a partir do movimento que as escolas fizeram, sabe? De fazer o time out, por exemplo, em vários lugares, assim. Por exemplo, começa um concerto na cidade e começa com o time out.
sabe? Muito legal, assim. Quais os temas que foram abordados nesse encontro, nesse curso? Então, a pedagogia do dado da paz, estratégias de paz, a construção de rede do Living Peace, né, no mundo, o Run for Unity, que é a corrida mundial pela paz, construir a paz através de jogos, colorindo a cidade no clima da paz, que também foi uma experiência através de vídeos em vários lugares do mundo, lindíssimo, assim, né? 6 passos para um objetivo, que é a metodologia do Living Peace, né? Cidadania ativa, benefícios educativos do método 6 passos por um objetivo, a escola além da sala de aula, oficinas que a gente teve, né, sobre essa metodologia. E o último tema, nós tivemos aquela mesa redonda que abordou a questão do amor e do perdão, que não foi do ponto de vista da religiosidade, isso foi bem interessante, né? E a última que foi sobre a reciprocidade, fundamento para a paz. E aí perspectivas do projeto Living Peace Internacional para os próximos anos, né? E foi isso, assim, foi... Então foram dias bem proveitosos, né, para a educação. Foi muito. O congresso foi traduzido em diversas línguas. Muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui do nosso programa e até o próximo. E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente e fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail para a escola, fique à vontade para escrever para o contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita, ligue para 3244 6042 e fale com a gente. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga nosso perfil no Instagram e se inscreva nos canais do YouTube e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa. Este programa é uma produção da Trilhades Inteligência de Conteúdo.